E hoje nós vamos falar sobre as tecnologias que existem no mundo da energia solar. Então, basicamente, nós temos aí três tecnologias. O primeiro, mais conhecido, é o inversor de string, também chamado inversor convencional. Nós temos os inversores com otimizadores de potência, que já é uma grande evolução. E nós temos também os microinversores, que estão cada vez mais populares aí no mercado, cada vez mais o pessoal aderindo a esse tipo de tecnologia. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui da minha tela com vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais lúdico aqui para poder dar algumas explicações. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar pelo inversor de string, que é o chamado inversor convencional. Como é que funciona esse tipo de tecnologia? Então, primeiramente, com relação à geração de energia. Nós temos aqui todos os painéis ligados em série. Então, eles estão, um painel vai ligando no outro, que vai ligando no outro. Chega no último painel, nós temos um cabo que desce para baixo até chegar no inversor. Então, o que vai acontecer nesse tipo de tecnologia? Ele vai funcionar como se fosse luzinha de Natal. Então, vamos imaginar que uma lampadinha queimou. Automaticamente ele apaga o cordão inteiro. Aí você vai lá e troca aquela lampadinha, ele volta a acender todas as lâmpadas. Então, aqui é a mesma forma. Vamos supor que chegou um passarinho e sujou lá um painel, e por essa razão esse painel está rendendo 90% do que ele deveria. O que vai acontecer? Automaticamente, todos os outros painéis também vão cair o rendimento para 90%. Ah, Fernando, mas você não pode dividir o sistema? Sim, é possível. E essas são as chamadas strings. Então, por exemplo, aqui nós temos dois inversores e cada um desses dois inversores tem duas MPPTs, que são duas saídas, vamos dizer assim. Então, se eu tiver aqui 40 painéis nesse inversor, eu tenho 20 painéis em uma MPPT e 20 na outra. E aqui mais 20 e 20, ou seja, um sistema com 80 painéis, eu estou dividindo ele em 4 partes. Então, nesse tipo de exemplo, quando um painel é prejudicado, ele vai prejudicar os outros 20 painéis, não os 80 painéis que fazem parte da instalação como um todo, tá? Mas tem a questão de segurança, porque, como eu disse anteriormente, tudo que está sendo gerado, ele vai mandar para baixo num cabo só. E a questão é que eu chego a ter aqui, nesse cabo, 1000 volts de tensão. Então, vocês imaginam que todos os cabos aí do imóvel, normalmente são 110 ou 220 volts, e aí eu tenho um cabo em corrente contínua, descendo com 1000 volts de tensão. É uma tensão muito alta. E é claro que uma falha de conexão, um curioso que vai mexer lá e que não tem a especificação técnica adequada, uma maritaca que rói o cabo, um rato, enfim, pode dar um grande problema. E aí que nós vemos esse tipo de situação ocorrer aí, né? Isso é tão sério, pessoal, que lá nos Estados Unidos, Japão, Europa, países que já têm aí uma legislação de energia solar um pouco mais antiga do que a nossa, eles já têm isso como proibido em locais superpovoados. Então, se você tiver um prédio público, se você tiver um hospital, uma creche, uma igreja, é proibido por lei você instalar esse tipo de equipamento. Aqui no Brasil, nós não temos nada que proíba, então acaba sendo usado largamente, até porque é sim a tecnologia mais barata dentre todas as outras. E aí, quando a gente sai do inversor de string convencional, nós vamos para o sistema MLPE. O MLPE, ele vai fazer a individualização de cada painel. Então, naquele mesmo exemplo que eu dei inicialmente, que se um painel estiver rendendo 90%, os outros também caem, nesse caso não. Nesse caso, se um painel estiver rendendo 90%, os outros estão rendendo 100%. Fernando, mas em que situações um painel vai estar rendendo tão menos que o outro? Na verdade, isso sempre vai acontecer. Primeiro, pela sujeira. Os painéis nunca vão estar todos sujos por igual. Sempre vai ter um painel com mais sujeira do que o outro. A gente falou aqui da questão de um passarinho que vai lá e suja o painel. Pode ser um gato tomando sol em cima do telhado, pode ser uma pipa que caiu em cima de um painel, né? Uma sombra de uma árvore, de uma chaminé, uma folha. Enfim, tem infinitos motivos para que um painel esteja rendendo menos do que ele deveria.
e se ele prejudicar todos os outros, automaticamente todo o seu sistema vai estar sempre rendendo por aquele painel pior, por aquele que está gerando menos energia. Isso vale também para o caso de um painel parar de funcionar por um problema técnico. Então, se um painel parou, ele vai replicar essa geração zero para todos os outros, né? Então, é sempre um grande problema. E aí eu estava falando para vocês dos tipos de tecnologia. Dentro do MLPE, nós temos basicamente dois tipos. Então, o primeiro são os inversores com otimizadores de potência. Aqui, no caso, nós estamos mostrando um inversor da marca SolarEdge, que é a principal marca aí com essa tecnologia, tá? Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai ter aquele inversor central na parede, exatamente como o outro que eu mostrei anteriormente, porém, lá em cima, junto com os painéis, ele vai ter esses equipamentozinhos aqui, que são os chamados otimizadores de potência. Qual que é a função dele? Então, ele vai fazer aquela individualização dos painéis que nós conversamos anteriormente, e ele vai trabalhar com um sistema chamado Rapid Shutdown, que é um desligamento rápido. O que seria isso? Vamos supor que nós tivemos um problema aqui no prédio e precisamos desligar a energia solar. Num sistema convencional, como é que eu desligo o sol lá em cima? Não tem como você desligar. Você pode desligar o inversor, que ele não vai converter a energia e não vai mandar embora. Mas a energia que está vindo dos painéis para baixo está comendo solta o tempo todo, né? Então, chega lá, o prédio está pegando fogo, não tem como você parar de retroalimentar esse fogo. Já nesse tipo de sistema, quando nós temos o desligamento do inversor, então ele está funcionando lá, rodando freneticamente, a gente vai lá e desliga o inversor aqui embaixo. Automaticamente, ele corta a energia dos painéis lá em cima e reduz para 1 volt, que é uma tensão segura. E a partir daí, fica tudo muito mais fácil aí numa eventual emergência, tá? Então, esse já é um equipamento bastante sofisticado. O segundo tipo de tecnologia MLPE que nós temos são os chamados microinversores. Então, como é que funciona esse tipo de sistemas? Ele já fica lá em cima, junto com os painéis, e aí cada painel já entra nele aqui individualmente. Ou então, no máximo, eu vou ligar 2 painéis em série, então eu vou ligar um painel aqui no outro, e esse daqui já entra no microinversor. Então, eu trabalho com uma tensão muito baixa, o que torna o sistema todo muito mais seguro. Vocês não vão encontrar no Google fotos desse tipo de equipamento pegando fogo, por exemplo, como as que eu mostrei anteriormente. E daqui, ele já vai fazer toda a conversão e vai fazer a transformação aqui para 220 volts, como qualquer outro cabo que você tem no imóvel. Então, eu não tenho aquele cabo de 1000 volts descendo. Por isso que esse sistema já é extremamente seguro. Ao mesmo tempo, se eu desligar o disjuntor lá embaixo, se acabar a luz da rua, se eu desligar o padrão de entrada do imóvel, não importa, ele desliga automaticamente. Então, pronto, cortei toda a energia já lá em cima do telhado e tanto a equipe de resgate quanto as pessoas que estão no prédio ou qualquer coisa desse tipo, está tudo bastante seguro aí, sem nenhum tipo de problema. Ainda que esse incêndio não tenha começado, nesse caso o incêndio nunca vai começar na energia solar, ele começaria em alguma outra causa, né? E aí a gente consegue cortar aqui o sistema trazendo mais segurança. Mas não é só a segurança e a questão aí que a gente falou aqui do maior rendimento de energia, que são as principais vantagens da tecnologia MLPE. Então, aqui eu vou listar algumas. Temos a segurança, temos a questão da maior geração de energia, mas temos também uma manutenção mais rápida, fácil e barata. Isso porque, como a gente faz a individualização a cada painel, no monitoramento também é possível você enxergar separadamente cada painel. Então, imagina que daqui 3 anos, 5 anos, um painel parou. No mapeamento vai estar lá definido exatamente qual que é onde ele está. Então, é muito fácil de a equipe chegar lá e fazer uma manutenção muito mais rápida e automaticamente menos custosa, né? Muito mais barata. Esse monitoramento módulo a módulo, ele vai facilitar também para a gente fazer comparativos. Então,
Quando você tem todo o sistema ligado e você só está enxergando a geração total do sistema, você bate o olho e você não sabe se hoje o sistema gerou menos porque teve mais nuvens, porque foi um dia mais nublado, ou se está com algum problema em um painel, ou se está com problema no cabeamento, ou se está com problema no inversor. E se tiver com problema no painel, qual será o painel, né? Então, nesse tipo de monitoramento módulo a módulo, a gente já bate o olho lá e já vê, opa, todos os outros estão rendendo 300 watts, esse daqui está rendendo 150 ou 100. Qual é o problema dele? Então, já é muito fácil de detectar, tá? E isso se transforma também em dinheiro, porque eu vou ter uma maior disponibilidade da usina, né? Uma coisa importantíssima é esse último item, a possibilidade de trocar painéis por outra marca ou outro modelo. Claro, respeitando os limites do inversor que está sendo colocado. Mas a evolução tecnológica ela é extremamente veloz. E aí, vamos imaginar hoje, se você for comprar o celular que você tinha no bolso há 5 anos atrás em uma loja, você vai encontrar? É claro que não, é impossível você achar isso à venda, já saiu de linha. E com os painéis é a mesma coisa. Então, a gente prevê aí um grande problema lá na frente, porque teve um problema no painel, preciso substituir esse painel por algum problema, mas ele não vende mais, não tem mais no mercado, como é que eu vou encontrar isso? E aí eu começo a perder a minha usina, eu elimino um painel, e, enfim, e isso também tem limites, porque o inversor também foi dimensionado para uma quantidade X, ele não pode ter menos do que aquilo, então, ao longo do tempo, traria aí alguns problemas, tá? Já a tecnologia MLPE, como os painéis são individualizados, você pode comprar um outro painel de uma outra marca, de um outro modelo que esteja disponível à venda daqui a 5 anos, sem problema algum. A questão de maior disponibilidade da usina, que a gente conversou aqui, principalmente na questão dos microinversores, que você tem um aparelho para cada 4 painéis, automaticamente, se eu tive um problema em um painel, parou só um painel, ele não prejudicou ninguém. Se eu tive um problema em um microinversor, ele parou 4 painéis, todo o resto da usina continua funcionando e gerando energia. Já quando eu tenho um inversor central grandão ali, se ele parou, a gente parou a usina toda, né? Até que ele vá para manutenção, volte, tem um mês ali com a usina parada, isso pode significar 8, 10, 12 mil reais aí de conta de luz que você vai ter que pagar à toa, né? E que numa outra situação não precisaria. E por último, mas não menos importante, tem a questão da garantia e vida útil dos equipamentos. Então, o que acontece? No inversor de string, normalmente a garantia dos fabricantes é de 5 anos, alguns chegam a dar 7 anos aí de garantia. Já os microinversores, eles já saem de fábrica com 15 anos de garantia, aí, de acordo com a marca, os que dão menos dão 10 anos, 12 anos de garantia. Então, uma garantia muito maior e uma vida útil muito mais longa, tá? A mesma coisa vai acontecer com o inversor da SolarEdge, que ele também dá 25 anos de garantia nos otimizadores de potência, e o inversor já sai com 15 anos de garantia de fábrica. Então, além de tudo, é um equipamento para você comprar uma única vez, instalar uma única vez e não precisar trocá-lo ao longo dos anos aí, das décadas, tá ok? Espero que tenha sido de bom proveito aí. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, mande direct, deixe aqui nos comentários do YouTube. Enfim, estamos sempre à disposição aí para ajudar. Muito obrigado.